E aí, pessoal, vocês viram aí que nós estamos finalizando a nossa jornada aí do personal empreendedor, do profissional de educação física que deseja empreender. E nesse episódio eu trouxe aí para vocês aprendizados que eu tive, né, no último WNO Mulheres Empreendedoras, com mulheres fantásticas que realmente decidiram fazer acontecer na área da educação física, que não tiveram aí, não deram chance, na verdade, para os obstáculos, para as dificuldades. Elas tinham um foco, tinha algo que elas queriam muito fazer e foi lá e fizeram, cada um da sua maneira, cada uma na sua velocidade. E hoje a gente está chegando aqui no 6º episódio e no último aprendizado. E eu quero lembrar para você que amanhã, no último episódio, no 7º episódio, eu vou dar uma aula para você. Eu vou preparar uma aula para você realmente colocar em prática tudo aquilo que você deseja. Já viu pessoas que têm mais velocidade, que geralmente colocam as coisas desordenadas, precisam fazer um retrabalho? É isso que eu vou ajudar. Já viu aquelas pessoas que têm medo de colocar em prática, têm uma dificuldade de colocar em prática, ou não tem aquela velocidade por achar que tudo deve ser perfeito? Então amanhã eu vou te ajudar com isso. Então nós vamos encontrar aqui, ó. Aqui. Eu vou gravar um vídeo para você utilizando o meu material didático aqui para que você possa realmente, a partir de segunda-feira, ter uma atitude diferente do que você vem tendo nos últimos tempos. Então, fiquem comigo aqui para você ver o aprendizado de hoje e amanhã eu vou te esperar para que nós possamos aí destravar, né? Destravar esse medo ou colocar mais consistência aí no que você precisa fazer. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, hoje, né, para mim foi assim, das histórias que eu ouvi, foi a que mais me emocionou pelo contexto, né? Pelo que aconteceu. Então, uma pessoa também que teve que lutar, não teve uma vida fácil, né? E eu penso que a maioria dos empreendedores de sucesso não tem um começo fácil, né? Não tem nada fácil, nem quando você monta, não tem nada fácil, nem quando você abre as portas, não tem nada fácil. Cada fase é um ciclo, a fase da ideia, a fase de colocar em prática é um ciclo, a fase de abrir as portas é um ciclo. E se você pensa que quando você tiver a sua empresa, ou quando você montar o seu negócio de personal, você pensar assim, agora eu estou tranquilo, agora eu só vou arrecadar, engano seu. Sabe por quê? Porque o tempo não para, porque as inovações não param. Nós estamos aí diante desse fenômeno aí, né, que é a propagação desse vírus, e muita gente teve que mudar o comportamento, muitas pessoas tiveram que inovar, muitas pessoas tiveram que ter uma sacada rápida para de repente não perder o cliente. E é isso que eu estou falando. Quando você acomoda, quando você acha que está tudo legal, é o momento exato do declínio da sua empresa. Então, para ela continuar crescendo, você tem que colocar aí o ciclo da inovação. Isso aí nós vamos falar mais à frente. Então, quais foram os aprendizados que eu vou trazer para você aqui, né? Que o primeiro que eu tive, né? A primeira frase que eu anotei, a dificuldade, ela tem que ser uma escada e não um obstáculo. Por quê? Porque toda vez que você olha para a dificuldade, ela for uma escada para você subir, você está fortalecendo, você está ficando muito mais forte, mais sábio para tomar decisões. Então, o obstáculo ela tem que ser uma escada para você passar e não algo que você vai olhar e vai pensar assim, nossa, por aqui eu não posso ir, eu vou procurar uma rota mais fácil. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? Procurar um caminho mais fácil para poder passar pelas situações, procurar um caminho mais fácil e mais curto aí para resolver problemas. E nem sempre esses caminhos vão levar ao melhor lugar para você resolver os seus problemas. Então todo obstáculo que você tem, o que você tem que pensar?
que eu preciso fazer para poder transpor esse obstáculo? Como é que eu posso fazer isso? Qual é a ação que eu vou ter? Quanto tempo eu vou precisar? Né? Tudo são perguntas que vão trazer clareza para você realmente seguir em frente, para você realmente conseguir chegar onde você deseja chegar. E eu falo isso por quê? Porque tem várias pessoas que desistem no meio do caminho antes mesmo de ter tentado. Conheço vários amigos, vários colegas aí que desistiram em poucos meses, porque na cabeça deles, eles pensaram que já tinham feito tudo que podia ter feito. E será que a gente dá o nosso máximo mesmo? Será que a gente usa todos os recursos de capacidade e habilidade que a gente tem? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente não usa nem 10% do que a gente tem? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você passou por algo de extrema dificuldade, que naquele momento você teve que ser obrigado a transpor aquele obstáculo, que você foi obrigado por uma situação externa de ter que enfrentar aquilo em todo custo, e você saiu vitorioso por isso. E a vitória nem sempre é pela resolução do problema, mas sim pela vontade que você tem de enfrentar o problema. Quando você decide enfrentar, quando você decide encarar o problema de frente, você já é um vitorioso independente do resultado. Então, o obstáculo ele deve ser uma escada para você. E a cada nível que você vai subindo, a cada degrau que você vai subindo, você vai se fortalecendo. E aí eu tive um entendimento do que eram as bodas de casamento. Você já viu que à medida que os anos vão passando, as bodas vão mudando de característica? Então no começo tem a boda de algodão, de papel. Sabe por que no começo são essas bodas? Boda de madeira. Porque esses materiais são mais fáceis de ser desfeitos ou quebrados. E à medida que o tempo vai passando, o tempo de convivência com aquela pessoa vai virando prata, vai virando ouro, vai virando diamante. Por quê? Porque com o passar do tempo você vai se fortalecendo e a chance daquilo quebrar, a chance daquilo se acabar, fica muito menor ou impossível. Então quando você passa uma determinada etapa que você venceu, que você quebrou aquela barreira ali, ó, nada mais te tira, nada mais te derruba, nada mais te vence. Mas você precisa seguir nessa jornada, você precisa conquistar as bodas aí como empreendedor, como profissional, e não desistir no primeiro obstáculo. E não fechar as portas e achar que não vale a pena no primeiro obstáculo. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso que eu estou trazendo aqui para você agora? Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive quando essa empreendedora estava contando a história de vida dela. E muito mais que utilizar uma escada ou obstáculo como degrau, é você subir pelo lado certo da escada. Não adianta nada você ter uma escada e não saber utilizar qual que é o lado correto de subir na escada. Ou qual que é o lado mais fácil de subir a escada. Eu vejo que muitas pessoas até querem transpor o obstáculo, mas estão subindo do lado errado da escada. Estão subindo do lado que não vai ajudar. Então é isso que você tem que perceber. É isso que você tem que pensar em relação a seguir em frente, a realmente conquistar aí os seus objetivos, a conquistar aquilo que você deseja. Quando você escreve isso, quando você coloca, eu quero ter minha empresa, eu quero ter, e assim, seja específico, não é ter uma empresa, mas é uma empresa de quê? Eu quero ter um box de crossfit, eu quero ter um centro de funcional, eu quero ter uma academia. O que você quer ter? Eu quero ter uma empresa de personal trainer. O que é esse negócio que você quer ter? E não engane você que você vai ter
quando você fizer essa decisão, aquele mundo ideal onde as pessoas vão vir contratar o seu serviço e vão estar... Não, isso é uma construção. À medida que você vai construindo, passando aí pelas bodas, se fortalecendo, as pessoas tendem a te procurar mais, elas tendem a vincular mais a você. Então por isso que você precisa passar por essa jornada. Eu lembro que um dia eu estava com o interesse de ajudar uma pessoa, né, a conseguir um emprego. E a mãe dessa pessoa, né, falou: nossa, meu filho já procurou demais, já foi em vários lugares. E eu perguntei: quanto tempo tem que ele está procurando emprego? Ah, já tem uma semana. Eu falei: gente, uma semana? Então assim, para cada um enxerga o tempo da forma que acha coerente, mas você há de convir comigo que uma semana, será que ele esgotou todas as possibilidades que ele poderia para poder arrumar um emprego e às vezes já desistiu, ou às vezes aceitou qualquer coisa que veio pela frente? Você vê o tanto que é perigoso para o nosso futuro, para a história que a gente está escrevendo, desistir antes realmente de ter esgotado todas as possibilidades. E será que existe isso, esgotar todas as possibilidades? E eu vou te falar, agregado a esse aprendizado que eu tive, o porquê que as pessoas te contratam, ou porquê que o seu cliente ele aceita a sua proposta. Sabe por quê? Por conta de 2 fatores, anota aí, 2 fatores: capacidade e habilidade. Então quando você vai fazer uma venda, ou quando alguém vai até você, ele está avaliando qual a sua capacidade de gerar resultado e as habilidades que você tem para resolver aquele problema. E aí ele fala assim: eu aceito, eu vou te pagar. E às vezes você não entrega, você não foi congruente com aquilo que você vendeu. E sabe por que que o seu cliente te demite? Por conta de um motivo só: falta de atitude. Então é por isso que as pessoas são contratadas, pela capacidade e habilidade, é o seu currículo, é aquilo que você apresenta, é aquilo que você experimentou. Capacidade e habilidade. E você é demitido pela falta de atitude. Sabe por quê? Porque quando você fala suas capacidades e habilidades, você está no mundo da teoria. Tá tudo lindo ali, o ambiente controlado, não tem fatores externos nem nada. Mas quando você sai desse ponto aqui da teoria e vai para a prática, que é o entregar, que é o mundo da realidade, onde tem obstáculo, aí é a atitude que vale. E sabe por que que eu falo atitude? E a atitude vale muito mais do que qualquer capacidade e habilidade. Analisa comigo aqui, ó. Você está aí assistindo um jogo de futebol e você está vendo que o time está perdendo, mas ele nem está fazendo questão de jogar, ele nem está brigando ali pela vitória. Ele simplesmente está jogando, está levando um gol atrás do outro. Agora vamos pegar esse mesmo time perdendo o jogo, mas eles estão brigando, eles estão disputando a bola, eles estão se entregando. Eu já vi jogos assim. Mesmo que o time saia derrotado, a torcida faz o quê? Aplaude, porque eles foram guerreiros, porque eles foram incansáveis na busca pela vitória. E a gente não aplaude o resultado, a gente aplaude a atitude do vitorioso. A gente aplaude o empenho, o querer, o buscar, a sede de ser alguém melhor. É isso que a gente aplaude. Dá para você perceber essa diferença? É isso que a gente aplaude. E pessoas com essa característica de querer buscar, de ter aquela gana, né? Aquela ambição por crescer, mas crescer de forma honesta, de forma lícita, sem esqueminha, sem querer derrubar os outros, essas pessoas sempre terão lugar pelo simples fator, pela atitude. E a atitude vai fazer ela ter mais capacidade e mais
habilidade. Então é isso que você tem que perceber. Desenvolva suas capacidades e habilidades, mas não esqueça da atitude. E às vezes a gente acomoda, né? Eu quero ter 10 alunos de personal, ou eu quero ter X clientes na minha empresa. E quando você atinge aquela meta, em vez de você fechar um ciclo e se propor uma nova meta, sabe o que você faz? Agora tá tranquilo, eu cheguei onde eu queria chegar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe o lá. Eu cheguei lá. Toda vez que você chega lá, aquele lá, ele é o ponto zero de novo, para você abrir um novo ciclo, para chegar lá novamente. Então o pico da montanha, ele não existe. Mesmo quem escala a montanha, precisa descer. Então uma vez que ele chega lá, ele precisa descer. E a chegada da descida é um novo lá. E se ele for subir de novo, é um novo ciclo. E ele tem que descer. Você entende como é que é? Você já percebeu que muitos escaladores, de repente, sobem pela montanha por uma face diferente, chegam ao pico, e depois eles descem. Depois eles vão se desafiando e vai subir por outra face, que é mais íngreme, que é mais difícil, que é mais demorada. Mas eles estão chegando no mesmo lugar. Mas o desafio é um desafio novo. E eles mudam para uma outra face da montanha até esgotar a possibilidade. E eles atingiram um novo lar. E vamos supor que essa montanha tenha 5.000 metros de altitude. E para ele não basta, ele vai falar, eu quero uma de 6.000 agora. E aí ele vai subir por todas as faces da montanha. E ele vai querer uma de 7.000 até esgotar as possibilidades. E elas não se esgotam, porque você pode ter várias maneiras de subir uma montanha. E à medida que você vai dificultando, vai tornando isso mais desafiador, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo sabedoria e você vai fortalecendo o seu serviço e o seu produto. Então o obstáculo, ele tem que servir de escada, ele não pode servir para você desistir. E só há uma maneira de você não desistir: tendo atitude. Tendo atitudes para poder realmente chegar onde você quer chegar. E sabe uma das características das pessoas que chegaram lá? Não foi habilidade, não foi capacidade, foi uma coisa só: nunca desistiram. Desistir não está nos planos das pessoas. Você entende isso? Desistir não está no plano de quem chega lá. Está naquele que quer ficar na zona de conforto. E você não precisa sair da sua zona de conforto. Expanda a sua zona de conforto. Aumente a sua zona de conforto. Para que você tenha habilidades para gerar o resultado que você deseja na sua empresa e no seu cliente. Então comece a colocar coisas que você não tem dentro de um círculo que é a sua zona de conforto. Comece a trazer para dentro dele. E você vai fazer o quê? Vai aumentar a sua zona de conforto, a sua área de atuação. Faz sentido isso para você? Então a escada, ela deve ser o quê? Uma ferramenta para você transpor obstáculo. O que te faz ser desejado? Capacidades e habilidades. E o que te faz ser mandado embora? Atitudes. O que mais que eu posso trazer para você aqui? Ninguém vai cuidar. Isso aqui é outro aprendizado, né? Ninguém vai cuidar melhor do seu filho do que você. É claro que existem exceções, mas ninguém vai cuidar tão bem da sua empresa do que você. Então não terceirize as coisas. O terceirizar que eu falo não é contratar outras empresas para poder te ajudar, mas o terceirizar que eu falo é abandonar. Agora essa empresa vai cuidar disso, então eu não quero nem saber. Então eu vou pedir alguém para fazer aí
as minhas mídias, então eu não vou avaliar nenhuma delas. Eu contratei uma empresa de limpeza, então eu posso ficar tranquilo em relação a isso. Eu contratei um contador, eu contratei uma agência de marketing, então agora eu vou ficar tranquilo, eu não vou precisar fazer mais. Não! A empresa não pode deixar de ter a essência pela qual ela começou e as pessoas admiraram. A empresa não pode deixar de ter a sua cara, a sua identidade. Então, mesmo você terceirizando alguns serviços, lembre-se de que você ainda é o dono da sua empresa. Lembre-se que você é a pessoa que fez aquilo acontecer. Lembre-se que foi por você ter feito acontecer que as pessoas estão lá. E eu vejo pessoas ou empresas crescendo desordenadamente e perdendo a essência da sua proposta, do seu propósito inicial. Então jamais terceirize a sua empresa ao ponto que ela perca a sua essência, a sua cara, o seu jeito. Então cuide dos seus filhos, cuide da sua essência. Quer ver um exemplo muito prático que eu tenho disso, uma fase que eu vivi em relação a isso? Uma vez eu fui convidado para ser sócio de uma grande empresa de cursos, né? Conhecida a nível nacional, vários congressos, feiras importantes. E quando eu entrei nessa empresa como sócio e comecei a trabalhar, sabe o que eu percebi? A empresa já estava formada, a empresa já estava criada, já estava andando. E eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui, porque parece que eu estou cuidando do filho de outra pessoa. Esse filho já está criado, já está educado, já está dando frutos. E eu me senti sem uma função ali, sabe, naquele momento. E por não ter uma função, eu falei, eu não preciso ser sócio dessa empresa para ser um excelente profissional, para ser um excelente professor, para ser um excelente trainer. Eu não precisava ter sido sócio dessa empresa para achar que eu ia dar mais. E aí, o que aconteceu? Passado 2 anos, ou 1 ano e meio depois, eu pedi para sair da empresa. Por quê? Porque não era a minha cara, não era a minha identidade, não foi eu que construí, não foi eu que formei aquela empresa. Então não fazia sentido eu continuar lá, porque eu estava tomando conta de algo que não era meu, que não me pertencia, não foi eu que gerei, não foi eu que criei. Você entende? E assim são as pessoas que você vai terceirizar. Elas não vão adotar a sua empresa. Elas não vão brigar pela sua empresa como você brigaria. Eles não vão arrumar a sua casa com os detalhes que você arrumaria. Eles não vão decorar a sua casa da maneira que você decoraria. Então pensa nisso antes de você abandonar a sua empresa, antes de você terceirizar aí o serviço. Faz sentido esses 3 aprendizados que eu trouxe para você aqui hoje? Vai fortalecer, vai te dar uma noção maior do que é o empreendedorismo, do que é o cuidado, do que é entrega, do que realmente você tem aí para fazer nessa jornada, e não é só chegar lá e falar assim, agora eu relaxei, agora eu estou tranquilo. Essa é a mentira que eu contei para mim aos 27 anos de idade, quando eu formei Educação Física. Eu falei assim, nossa, agora que eu formei, eu vou estudar até os 30, eu vou fazer pós-graduação, vou me especializar, vou estudar muito, porque com 30 anos de idade eu quero ficar tranquilo. E essa foi a maior mentira que eu contei para mim. Porque a tranquilidade, ela não existe. A tranquilidade, ela não acontece.
E quando ela acontecer, abre os olhos, porque é o maior risco que você está correndo enquanto empreendedor. Achar que tudo está perfeito, achar que tudo está bem. Isso quer dizer que você está a ponto de ir à falência. Então pegue esses 3 aprendizados que eu trouxe hoje aqui para você, que eu vou recapitular para você agora, que é o obstáculo, ele tem que ser transposto e não servir de algo para você desistir. E faça a escada como objeto para poder transpor esse obstáculo. E a cada nível que você vai subindo, você vai se fortalecendo. A cada boda de aniversário que você vai fazendo na sua profissão, você vai ficando mais forte para poder seguir em frente. Capacidade e habilidade são fundamentais, mas elas nunca vão superar a atitude. Tem pessoas extraordinárias, inteligentíssimas, com a capacidade grande que não conseguem gerar resultado. Mas tem pessoas que às vezes muita gente duvida, que tem um pouquinho de atitude a mais. E essa pessoa chega onde ela deseja, porque ela é batalhadora, porque ela acredita que pode fazer a diferença. E outra, último aprendizado, não terceirize o cuidado do seu filho, o cuidado da sua empresa, o cuidado da sua casa. Faça você isso e você vai ver tudo isso crescendo com base consistente na rocha. E aí eu quero te convidar agora para que você possa assistir o último episódio que eu vou trazer para você aqui no dia de amanhã, o 7º episódio. Que tudo isso que eu contei para você só vai fazer sentido com essa ferramenta. Essa ferramenta que eu só disponibilizo ela no meu curso online e na minha imersão presencial. E para você ter mais velocidade, mais foco e consistência para poder realmente chegar onde você deseja. Então eu espero você. Se você chegou até aqui, não é hora de desistir. Nós já passamos muito mais, nós estamos muito mais longe do começo do que do final. Então amanhã eu espero você aqui. Anota tudo que você teve de ideia, todos os aprendizados, que isso tudo vai servir para o nosso último episódio. Então eu quero te desejar aqui um excelente dia. Quero te desejar aqui uma excelente jornada, sucesso, e nos vemos aí no próximo vídeo.